na verdade, a ansiedade é totalmente esperada no ser humano. A ansiedade te faz buscar, te faz sonhar, te faz pensar. A pessoa que ela não tem ansiedade nenhuma, ela às vezes tem dificuldade de planejamento, dificuldade de pensar no que ela quer, nos sonhos. Então a ansiedade é uma coisa boa, desde que a ansiedade não te provoque sintomas ruins que fazem com que a ansiedade esteja no pico. Então, uma coisa é ser ansioso, outra coisa é ter crise de ansiedade. E outra coisa ainda é ter medo da crise de ansiedade. É o que a gente chama na psiquiatria de agorafobia. Então, muitas pessoas sofrem porque só de pensar em algumas situações, em alguns eventos, em alguns momentos, elas passam mal pelo medo de ter a crise, nem ter limite. Então, é muito grande a procura no consultório com a queixa de ansiedade. Eu acho que é uma das sinais que eu mais ouço. Eu sou ansiosa. E a princípio eu penso, que bom, você é ansiosa. Quer dizer que tem aquele botãozinho que vai startar para o benefício, que você vai conseguir planejar, sonhar. Esse ângulo de visão sobre a ansiedade é maravilhosa, doutora. E ela pode ser né? Acaba colocando como se fosse um assunto ruim, difícil, e tem outras vertentes que a gente precisa entender, né? Sim, e uma coisa que deu uma estraçalhada na população foi o Covid, sim, que estimulou os medos, né, as fobias, e quebrou sonhos, destruiu famílias, destruiu negócios. Então, nós saímos muito quebrados desses anos de Covid. Então, toda essa queixa se acentuou mais ainda. Hoje, a gente tem um abuso de medicações prescritas, principalmente medicações para dormir, porque o sono ele é um termômetro do humor. Se o seu humor está exageradamente ansioso, isso vai interferir no seu sono. Se o seu humor está hipotímico, deprimido, às vezes você vai ter sono demais. É que a pessoa que só quer dormir. Então, o sono, ele é para o humor como a febre é para uma infecção. Então, você tem uma febre, você dá um remédio para a febre e ela passa. Isso não quer dizer que você resolveu a infecção. Então, eu não durmo bem. Eu vou lá e tomo um remédio para dormir. Eu durmo. Isso não quer dizer que eu fiquei bem. E às vezes isso vai mascarando e acentuando um problema de base que lá na frente vão ter muitas consequências ruins. Hoje, uma das grandes preocupações que a psiquiatria tem é da questão da memória. Então, a memória indo por água abaixo pela ansiedade, pelo abuso de remédios, pelos conflitos. O aumento nessa queixa também foi absurdo. Após aí essa pandemia, com esse abuso de medicações. Então, a ansiedade ela é uma base que vai ter vários sintomas ao redor dela. O distúrbio de sono é um, a memória é o outro. E às vezes sintomas clínicos, como taquicardia, aumento de pressão, irritabilidade. Todo mundo imagina, por exemplo, o ansioso deprimido como uma pessoa triste e que ela não quer saber de nada, ela não quer nem tomar banho. E às vezes o deprimido é assim. Mas o deprimido ansioso, ele é irritado. Irritado, muito irritado. É outra característica. Sim. Ele é impaciente, ele é impaciente com as pessoas ao redor. Impaciência também com ele mesmo. Então, esses sintomas, a população não precisa ficar de olho, ela precisa preservar. Então, quer dizer que existe tratamento, porém tem que ter essa prévia antes. Sim, sim. E pensando em medicação, a gente está falando de uma população
que vai desde crianças até idosos. E eles não podem ser olhados da mesma maneira. A criança está num contexto, o adolescente, o outro é o idoso e o outro. Então, a hora de prescrever, você tem que levar em conta o que você tem naquele momento e a vida que aquela pessoa tem pela frente. E priorizar a qualidade de vida. Então, a gente não tem só antidepressivo, ansiolítico, benzodiazepínico, antipsicótico, que muitas vezes a gente precisa. Nós temos remédios homeopáticos, nós temos fitoterapia, que é riquíssima fitoterapia no nosso país. Nós temos antroposofia, que é uma vertente da homeopatia incrivelmente boa. Nós temos aminoácidos, que são precursores de neurotransmissor, que cai muito bem para uma criança, para um adolescente, que tem, às vezes, um organismo tão saudável, só precisa de uma suplementação. Mas, às vezes, tudo isso é mais trabalhoso. Avaliar tudo isso. Às vezes, você precisa de exames laboratoriais que todo mundo acha que não precisa na psiquiatria. Mas, por exemplo, idoso facilmente deprime por deficiência de vitamina B12. E como o idoso ele digere mal e ele tem um intestino ruim, ele começa a comer menos carne porque ele acha indigesto, que faz mal. Então ele tem uma entrada menor de B12 e um pouco que é mal absorvido. E às vezes você pega um idoso tomando 2 antidepressivos e com aquela anidonia, né? E às vezes nesse idoso você repõe uma vitamina B12 e você muda a vida dele.